Todo mundo com a página 62 aberta, pessoal? Sim. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar, vamos tomar um pouco de conhecimento a respeito do conteúdo população e trabalho, mulheres, crianças e idosos, tá, pessoal? E tudo vai começar assim, ó. A população segundo setores de produção. O que seria um setor de produção num país como o nosso? Tá, pessoal? São as classificações iniciais para, digamos assim, para se ter uma noção de como se começa todo o processo de industrialização, de ingresso no mercado de trabalho. Tudo tem um início, tá, pessoal? São divididos primeiramente em 3 setores e um quarto setor que eu vou explicar para vocês, tá, pessoal? O setor primário é um conjunto, uma classificação de atividades, cada setor, tá? Setor primário, basicamente, são as atividades básicas, como agropecuária, como agricultura, como pesca e extrativismo, tá? É basicamente o início de tudo. É a primeira atividade que é realizada no campo e depois se dá sequência nas demais, tá? O setor secundário, o que abrange? O setor secundário é a parte de industrialização do que é produzido no primeiro setor, tá, pessoal? Seriam as indústrias, seriam a construção civil, tudo para se expandir, tudo virar, digamos, como é que eu posso dizer para vocês? Tudo vai virar em artigos comerciais, tudo vai virar na parte econômica do próprio país, para desenvolvimento do mesmo, tá? O próximo setor é o setor terciário, tá? O que seria o setor terciário? Prestação de serviço, digamos, serviço bancário, é eu estar aqui dando aula para vocês, é você se deslocar até o comércio, são pessoas que prestam serviços, tá, pessoal? São, digamos assim, um profissional da medicina, um profissional da área de educação, um profissional da área de ensino, tudo isso é a parte do setor terciário, tá, pessoal? E o setor quaternário, pessoal, que o pessoal, a partir de um determinado período, começou a trabalhar mais em cima dele, já é um setor mais específico de algumas regiões e alguns países com maior destaque. Basicamente, é um setor que compreende as tecnologias, o aperfeiçoamento, criações de novas evoluções da medicina, pode-se dizer, como a pesquisa sobre vacinas, a pesquisa sobre novas doenças, catalogar, se tem uma noção do que está acontecendo. Então, esse é o setor quaternário, tá, pessoal? E já é um setor assim que o nosso país está desenvolvendo devagarzinho, mas ainda estamos a passos lentos, em comparação com os países da Europa, tá, pessoal? Assim, ó, como vocês podem observar no livro, aqui tem as características de todos os setores. A figura A, a figura B, a figura C e a figura D, tá, pessoal? A figura D, tá? Ali vocês vão ter uma noção. O primeiro aparece uma pessoa na agricultura, colhendo, como eu disse para vocês, o produto primário para levar para a indústria. O B já é uma pessoa que trabalha numa indústria que já faz o produto final para ser comercializado. O C é o prestador de serviço, aqui um exemplo tem um professor dando aula. E o C são estudantes, são profissionais da área de pesquisa, de saúde ou tecnologia que desenvolvem novas técnicas, tá, pessoal? Tá? A distribuição da população e os setores da produção, pode-se dizer, tá, pessoal? Uma sigla que vocês vão ouvir muito falar com relação a esse assunto é a sigla PEA. O que seria a sigla PEA? É a população econômica ativa no país. Tá? São todas as pessoas que podem exercer uma atividade remunerada e que contribuem para o desenvolvimento da economia daquele determinado país. No nosso caso, basicamente, tá? Pessoal, assim, ó, como é que eu vou dizer para vocês? São indivíduos que estão trabalhando ou que estão em atividade ou até mesmo procurando trabalho. São pessoas que podem se caracterizar dentro dessa denominação de PEA, tá, pessoal? O nosso país tem uma questão que também podemos destacar, que tudo começou num determinado período, pode-se dizer. Aqui o gráfico na figura 14, ele vai demonstrar para vocês ali, basicamente, como é que o nosso país começou. Em 1940, por exemplo, então nós partimos desse primeiro momento. Em 1940, o setor que mais se destacava no país era o setor primário. As cidades não eram tão desenvolvidas, as pessoas moravam mais no interior, então era no centro de tudo, entendeu? Muitas pessoas sobreviviam e moravam nas regiões do interior dos municípios, do interior dos estados, e era o setor que mais tinha pessoas em atividade. Com o passar dos anos, pessoal, vocês podem observar, em 2015, o setor que menos diminuiu foi o setor primário. Por que aconteceu isso, pessoal? Houve maior industrialização nas cidades, o pessoal migrou, como nós conversamos do êxodo rural, do interior se deslocaram para a cidade por melhores condições de habitação, de moradia, de condições de subsistência mesmo, tá? Então vocês vão observar no gráfico que hoje em dia o nosso país, aqui já estamos em 2022, mas é uma informação que pode se contar que é aproximada.
O setor terciário, que é o de prestação de serviços, é o que mais se destaca no nosso país, tá, pessoal? O poder público, uma prefeitura, uma secretaria, as escolas, o comércio, tudo que presta serviço se enquadra nesse setor terciário. E vocês podem observar que é o que mais se tem na região, pode-se dizer, nas cidades, nos grandes centros. O interior, hoje em dia, são poucas famílias que moram lá, são pessoas que basicamente trabalham lá, mas são próximas da família, mas obviamente são pessoas novas ali que vão passar por esse período, depois vão para a cidade para estudar, aquela questão toda, tá? Hoje vocês podem observar que mudou muito essa característica aqui, tá, pessoal? 1940 até 2015, vocês viram aqui que houve uma inversão desses números, tá? O setor secundário, ele não mudou tanto, tá? Que é o da industrialização, apesar de ter evoluído muito, de ter se caracterizado com a melhoria, com a maior infraestrutura nas cidades, pode-se dizer que não houve uma variação tão grande. Mas o primário e o terciário, vocês podem ver, um regrediu muito e o outro se expandiu muito, tá, pessoal? Vamos partir para o próximo ponto aqui, tá, pessoal? Para a gente já dar uma avançadinha e depois nós vamos conversar mais a fundo sobre cada tema. Mulheres e as desigualdades no mercado de trabalho. O que vocês acham que acontece? Por que acontece? Vou pedir uma opinião para duas pessoas, pode-se dizer, para três pessoas. Por que vocês acham que as mulheres, antigamente, elas tinham muitos filhos e basicamente o grau de escolaridade delas era muito reduzido, pode-se dizer? Por que vocês acham que isso acontecia? A menina ali, por gentileza. No primeiro entendimento teu que tu está tendo, entendeu? Por que tu acha que antigamente... Um exemplo. Por que tu acha que antigamente a tua avó... Um exemplo, tá? Nossos avós tinham um grau de escolaridade um pouco mais limitado e hoje em dia tu pode se dizer que uma pessoa até com... Por exemplo, eu sou um exemplo vivo. Eu tenho 40 anos, já sou uma pessoa que já está passando, já tem uma certa idade e estou tentando me formar agora. Antigamente, muitas pessoas com 40 anos, 50, 60 anos, se mantinha com grau de escolaridade mínimo, né, pessoal? Não se tinha muita disponibilidade de escolas, aquela questão toda, ficava mais centralizada no interior. Hoje em dia, com o avanço de tudo que teve, com maiores oportunidades, com as melhores condições de vida, as pessoas pensaram em se profissionalizar, as pessoas pensaram em se atualizar e até mesmo adquirir uma profissão nova. O que tu acha que a questão das mulheres aconteceu muito isso num período mais antigo, pode-se dizer, do nosso país em si? Isso, e basicamente o que ela disse ali, ó, assim, ó, a cultura que se tinha muito antigamente era que basicamente o homem era o provedor do lar, a mulher tinha que cuidar dos filhos e cuidar da casa. Hoje em dia isso se mudou muito, pessoal, ouviu? Vocês mesmos ali, eu vi outro dia numa conversa de vocês, algumas pessoas, algumas colegas de vocês que relataram, eu prefiro me formar, quero ter uma boa casa, quero ter uma renda boa, para depois pensar em ter filhos, tá? Isso aí antigamente não se pensava muito. As mulheres praticamente antigamente elas pensavam não, era-se, digamos, doutrinado para ela, para dizer, que ela tinha que mentalizar, que ela tinha que ser mãe de família, ela tinha que ter vários filhos para ajudar digamos, no próprio desenvolvimento daquela família, porque aí todo mundo trabalhava junto, aquela coisa toda. Não se incentivava a mulher a buscar, digamos, uma melhor qualificação dela, tá? Então isso aí atrasava um pouco a questão do desenvolvimento. Hoje em dia já mudou totalmente. Vocês, meninas novas, aí têm um pensamento totalmente diferente, entendeu? Você tem a oportunidade de estudar, de arrumar um emprego. Simplesmente eu não quero namorar agora, não quero me relacionar com alguém nesse primeiro momento. Eu quero estudar, quero fazer uma faculdade. Depois, quem sabe, eu vou pensar em ter filho, uma estrutura melhor para mim ter condições de ofertar para minha família. Tá, pessoal? Só que assim, ó, uma coisa que nós vamos ver, eu vou dar uma lida para vocês isso aqui, porque é uma coisa bastante importante, tá, pessoal? No Brasil, o número de mulheres da população é bem maior que o de homens, tá? Em quase todas as regiões do país. As mulheres apresentam mais longevidade, mais expectativa de vida. Por que isso acontece? Porque as mulheres, obviamente, vou dizer por mim, as mulheres se cuidam mais, as mulheres se previnem mais. As mulheres, digamos, se a mulher sente qualquer, digamos, uma disposição, um desconforto, ela não tem restrição alguma de procurar um médico e conversar com ele. Nós, homens, a gente tem que ser realista, né, meninos? Vocês vão achar engraçado isso aí, mas nós somos muito mais preconceituosos de procurar um médico para fazer um exame mais detalhado de alguma parte do nosso corpo. Eu sou homem, vai passar meu depois, não. A mulher, ela tem um pouco mais cuidado. A mulher, no próprio mercado de trabalho, ela é muito mais cuidadosa em executar alguma atividade. Os homens, o pessoal brinca muitas vezes, por que as mulheres vivem muito mais que os homens? É simples, os homens não tomam tanto cuidado. As mulheres, elas pensam duas vezes antes de pegar essa cadeira e mudar de lugar. Mas não é por questão de lentidão, algo do gênero, não. Ela pensa por que ela vai tirar a cadeira daqui, se ela está bem localizada, e vai botar aqui que pode atrapalhar ela. Ou não, o homem, a primeira coisa que faz, ele bota e bota aqui. É porque eu sou homem.
Infelizmente tem essa cultura, entendeu? Isso são mínimas coisas, tá, pessoal? Vamos seguir aqui. Na última década, a sociedade brasileira atravessou por três transformações políticas, econômicas e sociais, que afetam mulheres e homens de maneira diferente. Uma delas foi, como eu disse, o crescimento da presença da mulher no mercado de trabalho. Muitas mulheres hoje em dia são desconsideradas, o termo que o pessoal usa, mãe solo, né, pessoal? Então são chefes de família, são pessoas que vão trabalhar fora, vêm para casa, ajudam o filho a fazer o tema de casa, organizam a casa e ainda dão uma sustentação para o homem, entendeu? E mesmo assim, em algumas situações, a mulher ainda é menos valorizada no mercado de trabalho, mesmo, por exemplo, ela pode ganhar menos do que o Arthur, mesmo executando a mesma função que ele exerce numa empresa, seja lá no que for, entendeu? Essa cultura está se mudando conforme o tempo, tá? Mas ainda ela prevalece bastante. Vocês podem executar a mesma função e tu ganhar um pouco menos do que ele. Infelizmente, é uma cultura que vem de muitos anos atrás, que a gente espera que um dia mude, né, pessoal? Mas vocês estão se qualificando, estão se preparando, vocês já têm outra mentalidade e, obviamente, dependendo das situações e algumas condições, tu vai simplesmente questionar o teu chefe. Por que ele ganha mais do que eu se ele executa a mesma atividade do que eu? Antigamente não se tinha essa cultura de fazer esse tipo de questionamento. Ah, ela está com sorte porque ela está trabalhando, então ela se atém àquilo ali, está bom para ela e vida que segue. Ultimamente se mudou muito isso, né, pessoal? Vocês estão aqui, você tem autonomia para se pensar, para discutir, para reivindicar algumas coisas, entendeu? Isso vai preparar vocês para a vida, tá, pessoal? Vamos seguir na próxima aqui, tá, pessoal? A figura 15, pessoal, tem aqui do outro lado, aqui, ó, vocês vão ver no livro, dê uma olhadinha para gente ver. Tem um gráfico que mostra, tá, pessoal? O percentual de ocupação, tá, nos trabalhos formais. Vocês vão ver aqui que houve um crescimento bastante elevado, pessoal, até de 2005 a 2015. Tudo se equiparou, tá? Tem um gráfico, esse aqui azulzinho é o gráfico total, as mulheres e os homens estão praticamente equiparados. Então, aquela tese, a mulher tem que ser dona de casa, vai se restringir a uma atividade X, mudou totalmente hoje, pessoal. Hoje em dia tem mulheres que trabalham na construção civil, não só na parte administrativa, mas ela tem capacidade de trabalhar na parte operacional de qualquer atividade. Isso tudo valoriza a mulher, isso tudo a mulher ganha mais conhecimento, isso tudo equipara em termos de atividade, tá, pessoal? Nenhuma atividade mais é restrita ou especificamente alguns setores específicos ainda acontecem. Mas a grande maioria equipara o homem e a mulher. Ah, ele tem capacidade de executar a atividade e a mulher também é a mesma coisa, tá, pessoal? Vamos seguir aqui no próximo, ó. Na figura 16 aqui, uma coisa que acontece muito, pessoal, vocês vão observar aqui, a questão do rendimento, como eu estava conversando com a coleguinha e comparando ela com o Arthur aqui, tá? Em algumas regiões do país, cara, essa discrepância, essa diferença que tem de vencimentos ainda entre a mulher e o homem acontece muito, tá? Vocês vão analisar pelo gráficozinho ali, ó, que em alguns lugares, um exemplo aqui no norte, por exemplo, vamos fazer na região sudeste, que o comparativo é a distinção maior uma da outra, que a distância é muito maior, tá, pessoal? O homem recebe em média R$ 2.897, um exemplo, pelo que está aqui, e a mulher recebe apenas, executando a mesma atividade, uma proporção de média de vencimento que cada um ganha, tá, pessoal? E a mulher recebe 2.078, tá? É uma diferença bem significativa, é basicamente R$ 800 o comparativo, entendeu? Isso aí acontece muito, tá, pessoal? Mas, como eu disse para vocês, a qualificação, o questionamento, o desenvolvimento que se está tendo, a mentalidade nova que as mulheres estão adquirindo e tudo, e que nós, como homens, também devemos adquirir, que nenhuma mulher é mais inferior do que qualquer um de nós, pessoal, como homens, eu digo no caso, tá? Todas são bem qualificadas, todas são inteligentes, capazes, competentes para exercer qualquer atividade, tá, pessoal? Vai do desempenho dela, vai da capacidade dela, de, digamos assim, de se impor em algumas situações, de fazer valer pela inteligência e pela capacidade que ela tem, tá? Isso aí com o tempo vai se mudar. Ainda a gente acha que tem muito que evoluir, mas a gente pode se dizer que, como assim, por exemplo, aqui eu sou professor, mas a predominância aqui na escola são professoras, excelentes profissionais e tudo. E a gente, em algumas áreas, está tentando entrar para se trabalhar. Em outras as áreas, as mulheres estão fazendo o mesmo processo, tá, pessoal? Isso tudo é avanço, tá? Mulheres e homens, igualdade de rendimentos, tá, pessoal? Isso aqui, como eu estava dizendo para vocês, o gráfico 16 apresenta, tá? Aqui com os números frios, pessoal, as mulheres recebem em média 77% do rendimento do homem, tá? Isso é muita diferença, tá, pessoal? Executa a mesma atividade, tu recebe 77% a menos, assim, uma média, pode-se dizer. Eu recebo R$1.000, tu vai receber R$777 pela mesma atividade que tu exerce. É complicado, né, pessoal? Isso aí é uma coisa bem... não é justa, pode-se dizer, né? Mas é o que acontece, infelizmente, né, pessoal? Isso aí com o tempo vai se mudar. Olha como eu estava dizendo, as mulheres chefes de família, viu?
No Brasil, o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, maior autonomia financeira, vem contribuindo para o aumento da chefia das mulheres. Aquela questão